Estamos ao vivo. Bueno, pessoal, para começar a gente faz aquela chamada de sempre, tá? Aquela chamadinha do natural, tá? Eu vou pela ordem que está aqui na minha tela, tá? Henrique, o senhor autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz para gravação, para ser posta no meu canal do YouTube, depois no canal também do Theo Escritura? Cara, eu autorizo, né? O ruim é se alguém se apaixonar por essa voz de locutor aqui, né? Aí complica. Há controvérsias e há poréns, né, na vida, faz parte da vida das pessoas. Calil, Autorizo. graças. Calil, nosso judeu ortodoxo do grupo, judeu messiânico do grupo, o senhor autoriza a exposição da sua voz, da sua imagem? Shalom Aleichem, Shalom Lekulam. Baruch Hashem. Sim. Cara, me fez lembrar aquelas lives de árabe, sabe? Cara, aquilo não tem fundamento. Sabrina, a senhora autoriza a exposição da sua voz, da sua imagem? Sim. Ok. Irmã Valéria, a senhora autoriza a exposição da sua voz, da sua imagem? Autorizo. Certo. Claudião Cristo em voz, o senhor autoriza a exposição da sua imagem, da sua voz? Sim, autorizo. Direto dos EUAS. Vamos lá, que tem mais gente aqui, tem mais duas pessoas. Leila, a senhora autoriza a exposição da sua voz e da sua imagem? Sim. Ok. Lauriene Araújo, autorizas a exposição da tua imagem e da tua voz, caso queira participar conosco? Oi? Desculpa, não entendi? Sim. Ok, muito obrigado. Então, o pessoal que chegar após terá que, se quiser falar, autorizar a exposição da sua imagem e da sua voz. Algum irmão aí pode fazer uma oração para nós iniciarmos o estudo desta sexta-feira? Eu vou orar hoje. Amém, Claudião. Pai Santo Bondoso, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio, por essa oportunidade. Clamamos a tua misericórdia, a tua bondade, a tua ajuda, que o Senhor possa nos auxiliar, nos ensinar, nos permitir compreender mais a tua palavra. Abençoa o Dani, que estará ministrando essa palavra, que estará na direção dessa palavra, e abençoa cada um de nós que vamos participar. Ajuda-nos para o louvor de teu próprio nome. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Vamos lá então, pessoal. Livro Jesus e o Final dos Tempos, Jesus e o Fim dos Tempos, parte número 27. Nós estamos na página 172. Lembrando que o estudo da sexta-feira passada, a gente infelizmente deu pau aqui no Google Chrome que eu estava usando ali e eu perdi tudo, travou o Google, fez toda uma bagunça e eu não pude gravar, mas esse, se Deus quiser, não haverá problema e será gravado e vai subir para o canal do YouTube entre amanhã ou domingo mais tardar. Dito isso, página então de número 172, parte 27, vamos continuar a leitura do livro Jesus e o Fim dos Tempos, do Dr. Thomas Ice. Mateus 24:30 diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Mateus capítulo 24, versículo de número 30. Na sessão anterior, fiz uma exposição das razões que fundamentam a alegação de que o contexto desta passagem favorece a interpretação futurista. Para quem não sabe, futurismo é a vertente de interpretação profética que vê que uma grande porções das profecias se cumprirão futuramente e não se cumpriram no passado, tá? A saber que o sinal mencionado será visível aos olhos humanos e se manifestará no firmamento, isto é, no céu. A seguir exponho a última razão que fundamenta esse ponto de vista. Em quinto lugar, creio que abre aspas, sinal, provavelmente será alguma forma de manifestação da glória Shekinah. Lembre-se que nós trabalhamos incessantemente isso na aula passada. Quem esteve na aula passada está familiarizado com o que significa essa glória. A qual reduziu na escuridão do céu, reluziu na escuridão do céu, anunciando o seu nascimento aos pastores que estavam nos campos.
Foi a estrela da glória que guiou os magos do Oriente até o local em que Jesus estava. Portanto, o sinal do Filho do Homem, que será novamente a sua marca registrada, é este, a nuvem da glória. Pergunta retórica aqui do Dr. Thomas Ice para iniciar o capítulo. Um sinal que não dá sinal? Uma pergunta retórica aqui. O intérprete preterista Kenneth Gentry Jr. alega que a expressão "e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens" novamente não se trata de um sinal visível, porém, prestem atenção, porém, percebido pelos olhos da fé. Eu vou ler de novo. Porém, percebido pelos olhos da fé. Aí vocês veem o que faz a hermenêutica alegórica com uma criatura. O texto diz, o sinal, e todos verão o sinal do Filho do Homem vindo no céu, entre as nuvens com poder e grande glória. Kenneth Gentry Jr. diz que é percebido pelos olhos da fé. Ou seja, o mundo inteiro, então, todo olho deve ter fé. Nem de uma vinda visível. Ele chega ao ponto de ter uma alucinação exegética, e eu gosto quando o Dr. Thomas Ice adjetiva assim, porque é uma alucinação mesmo, quando declara que a vinda de Cristo sobre as nuvens do céu é, na verdade, uma referência à ascensão de Jesus. De novo, Gentry Jr. diz que essa referência é sobre a ascensão de Jesus. Olha onde chega o método alegórico. A esta altura, os intérpretes preteristas já começam a confundir vinda com ida. Gentry ainda explica que, abre aspas, o sinal mencionado no versículo 30 se deu quando os romanos devastaram o templo. Os versículos 6 e 15 predisseram isso. E estraçalharam Jerusalém, no versículo 28. Ou seja, quando o governo de Israel fosse totalmente arruinado, ficaria evidente que aquele que profetiza a sua destruição já estava, abre aspas e fecha aspas, no céu. O sinal não seria um símbolo visível no céu. Em vez disso, o sinal se caracteriza em que o Filho do Homem, rejeitado pelos judeus do primeiro século, estava no céu. A destruição de Israel é a prova que confirma a inocência de Cristo, fecha aspas, para Gentry Jr. E não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas vocês já viram que aqui está partindo de alucinações exegéticas mesmo, tá? O texto diz, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O intérprete preterista diz, não, isso daí não significa nada, significa a ascensão de Jesus Cristo e a destruição e a invasão pelos romanos no ano 70. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, a gente continua a leitura aqui. Ok? Podemos continuar então? Estão todos em silêncio? Então, continuaremos. Qualquer coisa, alguém fala aí no mic que eu irei ouvir. Voltando para a leitura. É difícil acreditar que Gentry pudesse, sinceramente, apresentar esse grupo, esse ponto de vista, já que, ao contrário de muitos preteristas, ele interpreta o texto de Atos 1:11 como uma referência à segunda vinda de Cristo. Os textos dizem o seguinte, Atos 1, versículo 9 até o versículo 11. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, no caso dos discípulos, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 9 até o verso 11. A linguagem do texto de Atos 1, especificamente a do versículo 9, deixa claro que Jesus estava ascendendo aos céus. Também fica evidente que o versículo 11 trata da volta de Cristo como uma descida do céu numa nuvem. Lembre-se, o texto diz, assim como vocês viram Jesus ir, é o mesmo Jesus que vai vir. É incrível como os preteristas não acreditam nisso. Mas não dá para esperar muita coisa de aliancista preterista. Além disso, o verbo grego que ocorre tanto em Mateus 24:30 quanto em Atos 1:11, que se traduz por vir, é erkon ou erchonomai,
que, nesse caso, uma vez que Cristo subiu aos céus, seu próximo movimento não poderia ser para cima, mas exclusivamente para baixo. E até lógico, né? Só pode vir quem chega para cá. Quem se desloca do ponto A para o ponto B. Se Jesus está no ponto A, lá no céu, e ele vai vir para o ponto B na terra, o vir é do céu para a terra. É tipo uma pessoa que tem um raciocínio lógico, que tem os neurônios funcionando, e ela consegue entender isso. Mas o preterista não consegue, é uma coisa incrível. Esse é o nítido quadro que o Senhor Jesus retrata, não somente nessa passagem específica do versículo 30, mas também em todo o contexto geral, dos versículos 27 até o 31. Stanley Toassan, ou Stanley Toussaint, professor do Dallas Theological Seminary, ou Seminário Teológico de Dallas, acrescenta o seguinte: todos hão de convir que a primeira parte de Mateus 24:30 relembra o texto de Zacarias 12:10. Contudo, é importante salientar que o pranto no livro de Zacarias 12:10 é explicado nos versículos subsequentes. É um choro de arrependimento do povo de Israel, comprovando pelo seu efeito na purificação da nação. Aí Zacarias 13:10. O contexto de Zacarias 12:10 é da mais alta relevância. Ao invés de predizer a destruição de Jerusalém, a passagem prediz exatamente o oposto. Olha o que o texto diz, Zacarias, por exemplo, 12:9. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. É justamente o contrário, entende? Esse é o teor de Zacarias 12, do versículo 1 até o versículo 8. Esse texto contempla o futuro livramento de Israel pela intervenção de Deus quando Jerusalém novamente estiver cercada pelos exércitos inimigos. A expressão naquele dia é um referencial profético que alude a um momento de libertação de Israel e não de juízo. Repare a constante repetição da expressão naquele dia em Zacarias 12:3, versículo 4, versículo 6, versículo 8, 2 vezes. Aí depois no versículo 9, depois no versículo 11, depois no versículo 13, depois no capítulo 13, do 1, 2 e 4. Está mais do que claro que o contexto de Zacarias trata de um pranto que resulta em purificação e livramento para Israel. A despeito do que seja o sinal do Filho do Homem, seu efeito será o arrependimento nacional de Israel. Isso se relaciona perfeitamente com aquilo que Paulo escreveu em Romanos 11, 25 e 27. Se vocês não sabem, Romanos 11, 25 e 27 vai dizer que de Sião virá o libertador, que é Cristo, e apartará Jacó, nação de Israel, das suas impiedades. É ipsis literis o que o texto diz. Essa explanação de Mateus 24:30, parte A do versículo, prepara o terreno para o entendimento da segunda metade do versículo. Na visão de Daniel 7:13, exatamente como foi traduzido na versão Almeida Revista e Atualizada, o Filho do Homem se dirigir ao ancião de dias a fim de receber o domínio para governar. Contudo, o verbo hebraico usado nesse texto não transmite nenhuma ideia de direção. Ele simplesmente significa chegar ou alcançar. Esse verbo hebraico só é usado no livro de Daniel, num contexto em que pode se referir a algo que sobe para alcançar determinado nível ou grau. A exemplo, a grandeza de Nabucodonosor, mencionada em Daniel 4:22, ou pode descrever algo que desce, como no caso dos difamadores de Daniel, que foram lançados de cima para baixo, no caso, dentro da cova dos leões. O termo não possui nenhum sentido intrínseco de direção, e a preposição que o sucede também não indica direção. A construção da frase indica simplesmente que o Filho do Homem se dirigiu ao ancião de dias, mas ainda que descrevesse a subida do Filho do Homem ao ancião de dias, a palavra apenas implicaria em relação hierárquica de autoridade. A pergunta que se levanta é esta: onde a autoridade se manifesta? Keil responde com muita propriedade ao escrever o seguinte: nesse mesmo capítulo de Daniel, antes desse termo, não há nenhuma expressão, nem qualquer insinuação de que o julgamento ocorreria no céu. Não há menção de nenhum lugar específico. O texto apenas diz que o julgamento tirou o domínio do quarto animal, que chegara ao seu apogeu através daquele chifre que proferia palavras
insolentes, bem como diz que o animal foi morto e seu corpo foi queimado. Se aquele que se assemelha ao Filho do Homem vem com as nuvens do céu para se apresentar ao ancião de dias e executar o juízo na terra, fica evidente que ele só poderia vir do céu para a terra. Se a intenção do autor fosse dizer ao contrário, isso deveria ter sido expresso, uma vez que a vinda com as nuvens do céu, em oposição à besta que emerge do mar, indica nitidamente uma descida do céu. As nuvens são o manto ou a, abre aspas, carruagem na qual Deus desce do céu para executar o seu juízo contra os inimigos, conforme Salmo 17:10. 97, do versículo 2 até o versículo 4, Salmo 104:3, Isaías 19:1 e Naum 1:3. Essa passagem estabelece o alicerce para a declaração feita por Cristo acerca da sua futura vinda, a qual é descrita nos textos posteriores, ao de Daniel, por exemplo, 7:13, como uma vinda do Filho do Homem, com, nas e sobre as nuvens do céu. Mateus 24:30, 26:64, Marcos 13:26, Apocalipse 1:7, Apocalipse 14:14. Em suma, gente, bom, deixa eu pausar aqui. Vocês estão entendendo aí como é que funciona isso que o Dr. Tamazai está falando? Porque o argumento preterista não é de que Jesus vem do céu para até a terra, mas que Jesus ele se locomove nos céus e executa esse juízo. Por exemplo, no texto que fala que o Filho do Homem foi até o ancião de dias ali, no texto de Daniel, eles dizem que essa ida pressupõe um lugar celeste e não uma ida no sentido de vir até a terra para fazer e executar o juízo. Vocês entenderam que o argumento preterista não faz sentido com a profecia, que é o que o Dr. Tamazais está mostrando ali. Todos entenderam? Estão entendendo que essa vinda é literal, não é uma vinda, vamos dizer assim, em juízo, através do exército romano no ano 70, que é o que ensina os preteristas? Sim, mestre. Uala, muito bom. Tá tudo certo? Então, podemos prosseguir adelante? Então, prosseguiremos. Não tem bora, tá, pessoal? Pelas brincadeiras, que aqui o assunto é sério, mas a gente também... Aí eu pergunto aí, Leila, agora. No grupo vocês ficam cheios de dúvida. Na hora que tá ao vivo, voz a voz ali, aí some as refutações de vocês. Eu sei que a minha forma de se expressar afugenta as pessoas, mas eu sou tranquilo. Eu só queria dizer uma coisa. Corre não. Dizer só uma coisa. Fale. Por favor. Aliancismo é blasfêmia e heresia. Amém. Obrigado. Só lhe deu glória. Podemos prosseguir? Eu sonhei que eu era aliancista, você tá doido, rapaz. Que pesadelo. Imagino, deve ser triste mesmo. Mas os alegóricos se converterão quando encontrarem realmente Cristo Jesus. Dito isso, em suma, o texto de Mateus 24:30 retrata uma manifestação visível do sinal do Filho do Homem. Isso é literal no texto. O texto está deixando claro. Todo olho vai ver, mas só os aliancistas preteristas, essa raça infeliz da hermenêutica, não consegue entender o texto. O arrependimento da nação de Israel e a volta triunfante de Cristo para estabelecer o seu reino no planeta Terra. A informação acima nos mostra a razão pela qual a próxima vinda de Jesus não será uma vinda identificada por um sinal que não dá sinal, que é a interpretação dos preteristas. É sinal, mas na verdade não é sinal. É o que diz o texto, mas na verdade não é o que diz o texto. O texto bíblico vira um gibi do Maurício Ricardo, que a gente pode manipular da forma como quiser. Infelizmente, fazer o quê? Aliancismo é a hermenêutica picarêutica e o câncer da reforma protestante. Dito isso, como no caso pretenso sinal apresentado pela chegada do exército romano na interpretação preterista. Ao invés disso, a volta de Cristo acontecerá de forma visível. Note, nós dispensacionalistas acreditamos em uma vinda visível de Cristo, tá? Nós estamos defendendo isso, tá? Então, o aliancista, mongolão, que nunca estudou hermenêutica e escatologia, vem dizer, vocês acreditam em uma vinda secreta? Não, quem acredita em vinda secreta são vocês, cara de pau e mentiroso, vocês não têm vergonha na cara de vocês.
Vocês são que nem esquerdistas, é a mesma coisa, Eles pegam aquilo que eles creem e jogam por cima dos outros. É incrível isso, eles não se dão de conta. O aliancismo preterista é a esquerda do protestantismo. Me convença que eu estou errado. Se quiser me convencer, tem debate aí, a gente pode debater. Meu coração enche de alegria que essas palavras vão estar lá no YouTube. Fico lá. Que orgulho. Fico lá. Eu falo as coisas nas claras. É por isso que muitos me detestam. Vão dormir na cama quentinho lá, chorando em posição fetal. Ao invés disso, a volta de Cristo acontecerá de forma visível. O pessoal incorpora. Num reflexo do que ocorreu na ascensão de Jesus ao céu. O capítulo 24 de Mateus não se refere à destruição de Jerusalém, mas sim à volta ou à vinda do Senhor Jesus. Ninguém registrou a segunda vinda de Cristo no ano 70 depois de Cristo. Nem mesmo o historiador Joséfo. O Novo Testamento predisse a destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70, mas não faz nenhuma alusão de que a segunda vinda de Cristo tenha se cumprido nesta ocasião. Agora o Dr. Thomas Alice vai trabalhar todos os povos da terra se lamentarão. Preste atenção, vou ler de novo o enunciado. Todos os povos da terra se lamentarão. Verificamos até aqui que Deus está preparando um palco cósmico para a exibição do evento mais espetacular de toda a história humana, a saber, a volta gloriosa de Jesus Cristo ao planeta Terra para reinar por 1000 anos. Como diz o texto bíblico, aqui eu vou abrir uma digressão, todo mundo vai ver o sinal do céu do Filho do Homem, todo olho vai ver, e ele virá entre as nuvens com poder e grande glória e se assentará no trono da sua glória. Ele vai se assentar no trono da sua glória quando voltar. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 30. Quem acha que eu estou mentindo, abra a Bíblia e confira aí. Está lá o texto, diz ipsis literis isso. Em primeiro lugar, isso ocorrerá depois dos acontecimentos que se cumprirão na tribulação, Mateus 24, 29. E, em segundo lugar, a volta de Cristo interromperá a campanha militar do Armagedon. Em terceiro lugar, Deus escurecerá o céu, fazendo com que o sol, a lua e as estrelas parem de refletir a sua luz, abrindo aspas para a digressão. Jesus, quando morreu na cruz, o que aconteceu? O céu se escureceu. Jesus, quando voltar, se escurecerá de novo. Deus está mostrando a sua glória à humanidade. Dito isso, por fim, resplandecerá em quarto lugar, nesse cenário de baixa luminosidade, resplandecerá o sinal do Filho do Homem com fulgor e glória reluzente. Por fim, então, e somente então, o palco está pronto para que Jesus volte ao planeta Terra e desça diretamente sobre o Monte das Oliveiras, em Jerusalém. É no contexto desses acontecimentos que Jesus afirma: todos os povos da terra se lamentarão. A próxima parte do versículo 30 declara: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, na ARC, Almeida, revista e corrigida aqui. Por que razão todos os povos se lamentariam? Porque eles verão o sinal incontestável da volta de Cristo. O Dr. Gentry Jr., lá vem mais pataquada, alega que isso se refere aos... Eu vou ler pausadamente para vocês, tá? Ele alega, Gentry Jr., um aliancista, preterista, pós-tribulacionista, pós-milenista. Ele diz que isso se refere aos lamentos das tribos de Israel no ano 70. Ele diz isso. Não de modo nenhum. Trata-se de uma expressão universal, usada para se referir aos descrentes do mundo inteiro. Todas as vezes que essa expressão plural ocorre em um outro livro correlato ao livro do Apocalipse, refere nitidamente aos gentios, por exemplo, o texto de Apocalipse 13:7, que faz alusão a cada tribo, povo, língua e nação. Todas as ocorrências da expressão todas as tribos da terra no Antigo Testamento têm um sentido universal na Septuaginta. O Antigo Testamento usa a expressão todas as tribos da terra de Israel, cerca de 25 ocorrências, quando se referir às tribos judaicas. Ainda mais relevante é o fato de que o versículo prossegue para dizer: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu
com poder e muita glória. Se o texto declara que verão o Filho do Homem, está mais evidente de que é uma referência a uma volta visível, o pessoal e corpórea de Jesus Cristo ao planeta Terra. Será que isso aconteceu no ano 70? Lembre-se, olha só, pausa para uma pequena digressão aqui. Note, eles pincelam o que é literal. Por exemplo, as tribos não é todas as tribos da terra que se lamentarão, são as tribos da terra de Israel, diz o preterista. Mas é as tribos. Ele entende que é algo literal acontecendo numa terra literal. Mas aí a volta, quando o texto diz a volta de Jesus, não é literal. No mesmo versículo, eles têm a incapacidade cognitiva, para falar bonito, tá? Porque a vontade é falar uma expressão mais, um adjetivo mais pejorativo, mas eles têm a incapacidade cognitiva de ser honesto, de ver. Não, se as tribos da terra ali se refere à tribo da terra, literalmente ali a nação de Israel, porque cargas d'água não é a vinda de Cristo, a vinda visível que o texto está narrando. Pode falar, Calil. Tem uma galera dessa turma aí preterista, pós-milenista, que eles pegam o texto ali de, por exemplo, esse texto e falam, né, todas as tribos da terra. Tá falando aqui de tribos ali da terra. Terra é Israel, né, sentido de terra habitada, beleza. Aí esses mesmos caras são aqueles que pegam Abacuque 2,14 e falam, aí toda a terra se encherá da glória do Senhor. Aí é o mundo todo. Vendo? Aí é o mundo todo. Aí miserável. é o pós-milenismo. As miseráveis são gênios. Aí é o expansionismo, cara. Não, assim, ó, sendo bem sincero, cara, eles não têm coerência nenhuma. É que, na verdade, o modelo deles foi feito para alegorizar os textos. E aí fica muito fácil. Porque alegoriza os textos que não encaixam na escatologia deles, aí o que encaixa pode ser literal. Mas o que não encaixa, não, é alegórico. A vinda do sinal do Filho do Homem não é literal, não, é uma vinda de juízo no ano 70. Tá, mas tá falando que as tribos da terra se lamentarão. Ah, não, mas é as 12 tribos de Israel. Ah, não, o lamento é literal, mas a vinda não. É difícil, né, cara? Pode falar, cara. Cara, só isso mesmo. Tá. Pode falar, Claudião. É o mesmo caso quando chega em Romanos 11, né? Em todo Israel será salvo. É a mesma coisa. Aí, na hora que é todo Israel ali, bom, já não é Israel mais. Não, aí é a igreja. É a igreja. Israel. Não tem nenhuma... Ó, cara, não tem uma mísera ocorrência no Novo Testamento em que os gentios participantes da igreja são chamados de Israel. Não tem nenhum versículo. A teologia deles é baseada no nada. A não ser que Israel passa a ser um quadrante judaico em Nova York, né? Ou alguma parte do Texas, se eu for tratar as coisas realmente pelo nome, e Israel realmente ser Israel, essa pirueta que eles dão, ela não se sustenta hora nenhuma. Não. A cidade, a Sião citada lá é a cidade aqui do interior de São Paulo. O Monte Sião aqui, pô. Bom, João Calvino escreveu nos seus comentários dos Salmos, tá? Eu tenho aqui os comentários. Ele diz que Sião se refere à igreja. João Calvino. A gente tem que, horas, também pegar João Calvino pelas orelhas. Voltando à leitura, o historiador... opa, deixa eu ver aqui. Pode falar, Cláudio. Ou evitar de ficar repetindo essa teologia de poetas mortos. A gente tem que olhar para os grandes homens do passado com o seguinte intuito: eles são passíveis e erraram bastante. Eles não só acertaram. O pessoal se apega muito aos gurus e acha que eles são inerrantes. Inerrante é a escritura. Eu posso errar, tu pode errar, qualquer outro ser humano vai errar. Então, vamos estudar. Estudando mais as coisas, a gente pode errar menos. É o que os aliancistas deveriam fazer. O historiador Flávio Joséfo não registrou nenhum fato dessa natureza, no caso de Cristo retornando à Terra no ano 70. Não há nenhuma possibilidade de que isso se refira àquela interpretação simbólica e naturalista de que Jesus, de algum modo, voltou à Terra junto com o exército romano ainda no primeiro século depois de Cristo. Jesus afirmou: todos os povos da Terra verão o Filho do Homem. A volta ainda é futura de Cristo. A volta ainda futura de Cristo.
Se Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo, como alegam alguns intérpretes preteristas, cumpre-nos perguntar em que dia ele voltou. Já que se trata de um fato ocorrido no passado, como eles afirmam, deveríamos saber o dia exato de que Jesus supostamente voltou e cumpriu essa passagem das Escrituras. Nunca li em nenhum material produzido pelos preteristas qualquer referência que especificasse com exatidão o dia, ou o modo ou o momento preciso, a ocasião precisa, acerca do dia preciso da suposta vinda de Cristo no ano 70 depois de Cristo. Para falar a verdade, até o século 17 não houve nenhum registro na história da igreja de que alguém tivesse sugerido uma interpretação preterista. Olha eles que nos acusam de novidade. Preste atenção. O dispensacionalismo tem 200 anos. Grande coisa, meu filho. O teu modelo preterista tem quando? O teu pós-tribulacionismo, esse que tu tem hoje, não é o mesmo do intratribulacionismo, por exemplo, dos pais da igreja. Vamos falar de velhice? Vamos falar de velhice mesmo? A reforma protestante aconteceu quando? 1517. Antes disso era o quê? Catolicismo romano, né? Então vamos virar católico? É mais antigo. Então, né? Pode falar, Gabriel. Não, segundo aí um outro fumante aí, famoso 3 arrobas, ele diz que, na verdade, as ideias pós-milenistas, elas vêm desde os apóstolos, porque tá ali na Bíblia. Sim, claro. Entendeu? E, cara, só queria falar uma coisa. O Tomás Ice tá irônico nessa parte, hein, mano? É que ele gosta de debater, cara. Eu gosto. Ele sabe que se eu não tiver essas ironias, essas brincadeiras, esses adjetivos, não tem graça, né? A graça toda é essa, né, gente? É o meu jeito de ser, e é por isso que o pessoal me odeia, mas não tô nem aí, eu sou assim mesmo. Então, voltando aqui. Então, do século XVII, não houve nenhum registro da história da igreja que alguém tivesse sugerido uma interpretação preterista, relacionado ao texto de Mateus 24, 27 e 30, com o ocorrido no ano 70 depois de Cristo. Se Cristo tivesse voltado nos tempos em que essa passagem descreve a sua vinda, o historiador Joséfo certamente teria feito o registro desse fato. Lembre-se, Jesus, é um fato histórico, o maior fato que a humanidade pode presenciar seria a segunda vinda de Jesus. Ninguém relatou isso. Então, aí os preteristas, para sair desse problema, eles dizem que não, mas não é uma vinda, segunda vinda. É uma vinda metafísica. Eles dizem isso. É uma vinda metafísica em juízo no ano 70. Aí tu pergunta para então, o senhor acredita em 3 vindas de Cristo? Por que tu vai nos dispensacionalistas clássicos, nos coitadinhos, nos infelizes lá deixando a igreja da Assembleia de Deus, que não sabem nem por que estão lá dentro, que dizem que são dispensacionalistas pré-tribulacionistas? Tu perguntar para ele quais são as bases do pré-tribulacionismo e do dispensacionalismo, ele não sabe, ele vai dizer o quê? Não sei, é o que o meu pastor disse no púlpito. Aí tu pega esses coitadinhos, como eles fazem, que eles pegam só os que não sabem nada, aí eles dizem, tu acredita em 4 voltas de Jesus? Assim, mas muito bonito, acredita em 3, qual é a diferença? É uma só. Ué? Então, gente, eles são sem vergonhas mesmo. Eles são mau caráter teológico. É isso que eles são, e se prevalece dos coitados. Se tudo é preterista e tá vendo, vem debater comigo então se Jesus voltou no ano 70. Fica aí o convite, se tu aceitar, será espancado ao vivo para a glória de Deus e que tu se arrependa dos teus pecados sendo aliancista. Dito isso, Joséfo certamente teria feito, né, o registro. Contudo, nem mesmo o prolixo Joséfo, porque escreveu bastante, que é quem já leu aí a história dos hebreus, sabe que é um livraço gigantesco. Relata tal acontecimento, porque de fato nunca ocorreu. Quando a segunda vinda de Cristo se cumprir, conforme foi profeticamente descrita em Mateus 24, do versículo 27 ao 31, seremos capazes de registrar o dia e a hora de tal acontecimento. A natureza do relato da volta de Cristo nessa passagem demonstra o fato de que será um acontecimento público, presenciado por multidões de pessoas, todas as tribos, as famílias da terra. Sem dúvida alguma, o dia exato e a hora precisa desse acontecimento, não ficarão fora do registro da história humana. Maranata, ora vem Senhor Jesus, e encerramos mais um estudo dessa sexta-feira, e fica aberto aí para os irmãos que quiserem conversar. Temos 18 minutos para o bate-papo. Quem autorizou
à exposição da imagem da voz. Fiquem à vontade. Deixa eu agradecer a presença de todos aí. Curta, compartilha, comenta, inscreva-se no canal. Ativa o sininho aí do Theo Scriptura e do Danner aí para receber as notificações. E me fui.